intensidades pode parecer um sintoma comum durante o ciclo menstrual. No entanto, quando elas começam a ficar mais intensas, o que antes era chamado de normal pode esconder uma doença crônica e complexa. Eu me chamo Louise Fiala e esse é mais um episódio do podcast Saúde Sem Complicação, da revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. E o tema de hoje ele aborda um assunto que atinge cerca de 10 a 15% das mulheres brasileiras, a endometriose. E para falar sobre essa doença, a gente recebe hoje aqui a Tatiane Daltcock, que atua na Unimed Paraná e tem um projeto voltado ao acolhimento das mulheres que têm essa doença. Bom, Tatiane, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez e seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz, pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente conversou ali no começo que as cólicas normalmente são um dos primeiros sinais de alerta para que tem alguma coisa errada e muitas vezes a própria endometriose. Tem algum outro sinal que é comum às mulheres que são acometidas por essa doença, assim, que você possa citar? Tem sim, Luiz. Na verdade, o que acontece? A cólica intensa e até moderada, ela é um dos sinais da endometriose. Então, a mulher ela precisa ficar atenta justamente sobre os sinais, né? Principalmente a dor ao evacuar, ao urinar, né? Até mesmo no ato sexual antes e depois. Principalmente também as dores na lombar, né? E sempre que tiver algum desses sintomas, né? Ficar sempre em alerta e procurar uma ajuda médica. É muito importante. Bom, a gente falou então sobre a doença, mas o que de fato é a endometriose? O que caracteriza essa doença? O que acontece no organismo da mulher quando ela descobre que tem endometriose? A endometriose nada mais é do que uma doença inflamatória crônica, né? Então, o que acontece? É o próprio endométrio que ele faz parte do útero, né? Que é uma cavidade dentro do útero ali, aonde recebemos o embrião para daí existir esse desenvolvimento. Então, o que acontece? Esse endométrio, esse tecido endometrial, ele nada mais é do que ele faz essa migração para a parte de fora, né? Sendo ali acometidos ovário, bexiga, até uma parte intestinal. Então, essa endometriose, ela tende, né, a acometer outros órgãos também. Ela pode passar para outros órgãos que não o útero ali? Como que funciona isso? Sim, exatamente. Ele pode acometer outros órgãos, né, ali, porque o que acontece? Ela volta, né? Existe ainda a teoria de que é uma menstruação retrógrada. Então, o que acontece? Como esse tecido endometrial que deveria estar dentro do útero, ele passa a sair para fora a cada ciclo que a mulher tem, né? Então, é muito importante a gente observar porque ele pode estar acometendo as tubas uterinas, as fossas ovarianas, né, a região útero-sacra e até mesmo o intestino. Entendi. E é uma doença que ela se desenvolve a partir de uma determinada idade ou desde o primeiro ciclo menstrual já tem algum sintoma que você pode perceber? Como que funciona? É algo que a gente nasce e tem desde o comecinho lá a dor da menstruação? Isso mesmo. Na verdade, a endometriose ela acaba sendo um pouquinho mais palpável a partir da primeira menstruação. Nada mais é conhecido que a menarca, né? Então, a partir desse momento, como a mulher ela começa a ter os seus ciclos, a gente começa a ter uma predominância estrogênica e é onde a gente começa a ter os primeiros sintomas. Em alguns casos, ele pode acometer isso a partir do momento que a mulher começa a ter o ciclo mais regular, né? Que geralmente isso começa a acontecer a partir dos 25, 30 anos. Então, daí então, onde a mulher começa a ter alguns sintomas. O que não impede que uma mulher, né, uma menina ali, jovem de 13, 14 anos, possa ter as dores, né, de cólica, que já vai se iniciar nesse momento. Então, é bem importante que a gente fique atenta a esses sinais. Um dos problemas é o que você citou de ter uma normalização da cólica, mas então não é uma dor que a gente deveria sentir. Exatamente isso. A cólica não é normal. Sentir dor não é normal. Quando nós sentimos dor, é um sinal que o nosso corpo está dando, né? Que a partir do momento que você está sentindo aquela dor, você precisa ficar em alerta. Seja procurar um médico da sua confiança, seja procurar um especialista, talvez em endometriose, até mesmo em outras patologias, para descartar outras possibilidades, e até mesmo a endometriose, né? Mas é muito importante que ficamos atentos aos sinais. E como que é feito o diagnóstico, Tatiane? Ele é clínico? Ele precisa de exame? Como que funciona para você fechar que realmente é a endometriose e não outra doença? Primeiramente, como eu falei, né, anteriormente ali, a endometriose você precisa conhecer o seu próprio corpo, entender, né, como foi a sua primeira menstruação, se você era uma mulher que você tinha muita cólica anteriormente, qual é o objetivo de vida que você tem hoje? Hoje você quer ter apenas uma qualidade de vida, ou você quer gestar uma criança, ou você também está na fase da menopausa. Então, assim, o que acontece? É muito importante que você entenda a sua fase, né, para que daí você busque o médico da sua confiança. Então, baseado nesse médico da sua confiança, o que vai acontecer? Ele vai entender a sua queixa clínica e ele vai solicitar alguns exames que são pertinentes.
E a gente falou, então, sobre sintomas, sobre dor, principalmente, mas a endometriose, ela pode gerar quadros mais graves, seja físicos, mentais, relação com a gravidez também. O que ela pode realmente impactar na vida da mulher? A endometriose, ela acaba que impactando em vários sentidos da vida da mulher, né? Tanto na questão educacional, social, no trabalho, no esporte, porque a mulher, ela acaba deixando de viver a sua vida. Por que isso, Tati? Porque assim, ó, quando você tem o diagnóstico de endometriose, você já está vivendo uma dor muito forte, porque é uma inflamação crônica, né? Então, a partir desse momento, ela vai ter uma queixa, seja ela uma cólica forte, uma fadiga muito crônica, né, uma canseira. Então, o que acontece? A mulher, ela não vai ter mais uma qualidade de vida. Às vezes, ela vai estar num evento e ela, muitas das vezes, vai ter o seu fluxo menstrual, que é irregular, né? Não é todos os casos, mas pode acontecer. E aí, acaba que a mulher tem aquela situação, preciso ir embora. Estou com muita dor e ela se afasta do convívio social. Porque as pessoas não entendem, né? Exatamente isso. Como eu te falei anteriormente, numa conversa ali. As pessoas têm aquela questão de normalizar a dor da mulher. É normal, é frescura, tá tudo bem, toma um remédio que passa. E as coisas não funcionam dessa forma, né? Porque a endometriose, ela não vai acometer somente a menstruação. Não é só uma dorzinha que as pessoas acham, né? Sim, 2 dias e passou. Exatamente isso. Ela é uma dor que ela vai acontecendo mesmo fora do período menstrual. A mulher, ela tem essa canseira, essa indisposição. Então, no trabalho, ela não consegue render, ela acaba vivendo aquele presenteísmo no momento, né? Não consegue ter essa rentabilidade que, às vezes, muitas das vezes, não é entendida quando você não consegue atingir, talvez, uma meta. Então, em relação à sua família, às vezes tem um evento da família, a mulher não quer, principalmente, vamos supor assim, um exemplo, um chá de bebê. Aquela mulher que sofre de infertilidade, ela não vai querer participar de algo na qual ela não consegue porque gerar. machuca, né? Machuca porque você tem que analisar outras questões, não só a gente fala da dor, mas ela, como você está citando a infertilidade, então ela realmente afeta ali a possibilidade de engravidar, dificulta o processo e tudo mais. Exatamente isso. E aí, o que acontece? Quando ela vê que todo mundo consegue e ela não, ela se sente culpada. A culpa é minha, né? E aí, assim, ninguém consegue compreender. Então, só quem passa, de fato. Exatamente isso. Então, ela tem esse comportamento de isolamento. Então, são vários fatores, seja no trabalho, no esporte, porque muitos dos esportes que hoje em dia a gente costuma praticar, tem a questão do alto impacto. E como muitas das vezes a endometriose, ela causa um comprometimento dos nervos ali da pelve, dependendo da atividade física que essa mulher faz, ela acaba sofrendo muito em relação a isso. Né? Então, ela acaba se distanciando. Tá, isso eu também não posso fazer, porque eu estou ficando mais dolorida, uma fadiga um pouco maior, então eu não quero mais fazer. Então, são vários impactos ali que a endometriose causa na vida da mulher, principalmente a questão final, que é a depressão. Então, por todas essas questões, né? É um caso que vai se agravando, ele sai do que a gente falou no início de uma cólica, ele vai... O que a gente falou, às vezes a dificuldade de um diagnóstico vai fazendo com que a dor vá aumentando e a doença vá progredindo, né? Isso mesmo. E a gente tem casos aí de mulheres que tem ali aproximadamente em torno de 5 a 7 anos para conseguir um diagnóstico exato da doença. Nossa, é muito tempo. Exatamente. Então, nesse período, né, até conseguir esse diagnóstico, a mulher ela já passou por vários médicos, ela foi tratada por outras doenças que, querendo ou não, acaba que trazendo alguns sintomas parecidos, né? E aí faz um tratamento, não é respondedora, porque não é aquela doença que ela tem, né? Então, ela acaba tendo que voltar em um outro médico que diz ser especialista, talvez ele não é um generalista, e ele vai realmente pedir alguns exames que é normal para ele, né? E ali também não vai entregar nenhum resultado para ele. E aí ela fica insatisfeita, ela volta para trás de novo e ela procura um outro médico. E assim ela vai por um longo período. Então, tudo isso causa um desgaste emocional muito grande na mulher. E às vezes até dentro de casa a gente não tem essa compreensão. Essa mulher, ela não é compreendida. Como eu te falei, a gente tem esse estigma de que a mulher não tem dor e é uma frescura e toma um remédio e vai passar. Continua suas atividades do dia a dia, né? Pois é. Bom, a gente comentou um pouquinho sobre a gravidez. Toda mulher que tem endometriose, ela vai obrigatoriamente ter dificuldade para engravidar ou um quadro de infertilidade, ou é cada caso? Cada caso é um caso. A gente tem algumas pesquisas hoje em dia que sinaliza que 40% das mulheres portadoras de endometriose, independente do grau da endometriose, né, ela vai ter uma infertilidade e vai precisar de um médico especialista para conseguir engravidar. A gente também tem um outro caso que seria 60% dessas mulheres vão conseguir engravidar naturalmente, sem precisar de nenhuma ajuda médica e tudo mais.
E, assim, para a mulher que ela tem endometriose e ela engravida, independentemente se precisou de alguma ajuda médica ou não, a gravidez, ela se torna uma gravidez de risco? Existe algum cuidado diferente de uma gravidez de uma mulher que não tem a doença? Ou é igual? Sim, a mulher portadora da endometriose, ela tem que ter um cuidado um pouquinho especial em relação a isso. Independente dela ter um acompanhamento com um médico antes ou não, o que acontece? A mulher, quando ela tem endometriose, ela precisa ter um olhar, o médico precisa ter um olhar um pouquinho mais de perto referente a isso, porque ela corre risco de aborto, gravidez ectópica, né, que é a gravidez ali na trompa. Ela também corre um risco muito grande de ter sangramento pós-parto. Então, é muito importante que essa mulher seja acompanhada e que o médico tenha um olhar clínico muito Apurado ali. apurado, exatamente isso. A tendência é que a gestação melhore os sintomas da endometriose, né? Se essa mulher tinha uma cólica antes, não teve o diagnóstico, conseguiu ter essa gestação naturalmente, ela dificilmente ela vai ter a assemelhar uma coisa com a outra. E a gente até conversou um pouco antes da gravação, Tati, sobre a questão de mulheres que mesmo com endometriose engravidam em sequência, assim, têm filhos um perto do outro. Por que seria mais fácil você conseguir engravidar novamente, mesmo tendo endometriose, logo depois de outra gestação? Porque assim, Luiz, o que acontece? A mulher, quando ela tem a gestação, ela tem um pico muito alto da progesterona, né? Que é o hormônio que está ali para sustentar o bebê e tudo mais. Então, o que acontece? Esses hormônios, depois da gestação, quando a mulher está ali no puérpero, ele demora até 2 anos para se normalizar. Então, nesse período, se a mulher não tiver nenhum cuidado e quiser talvez ter outro filho, esse é o momento, né? Porque a progesterona também, ela acaba sendo um dos tratamentos utilizados para que a mulher diminua os sintomas e tenha uma melhor qualidade de vida, né? Mas não é só a progesterona, são outros hormônios que geralmente os médicos costumam associar e tudo mais. Mas é esse o motivo que as mulheres conseguem ter ali uma gestação sempre uma atrás da outra ali. Entendi. Bom, e a gente falou então um pouco sobre tratamento. E existe alguma cura para endometriose ou qual que é o tipo de tratamento que é feito com essa doença? A endometriose, ela é uma doença crônica, então ela não tem cura, né? O que é possível hoje em dia realizar é o manejo da dor e uma melhor qualidade de vida dessa mulher. Então, o que acontece? Quando a gente fala ali sobre a endometriose, os médicos, eles têm ali um protocolo de tratamento, seja ali progestênicos, combinado com outros hormônios, né? Como o DIU e outros mais, né? Então, o que acontece? Quando a mulher, ela passa a fazer esse tratamento, ela também tem orientação para que ela busque outros profissionais, seja um psicólogo por questão de apoio emocional, um fisioterapeuta para que ela possa fazer uma fisioterapia pélvica para melhorar a mobilidade dessa mulher e também a questão ali de outros profissionais, como nutricionista e tudo mais, para que ela possa ter um plano alimentar e tudo mais, né? É um cuidado multidisciplinar, então, para realmente ter uma qualidade de vida. Exatamente isso, né? E Então, existe algum caso que seja cirúrgico? Algum tratamento que envolva cirurgia? sim, existe. Tem algumas mulheres que elas têm uma classificação de endometriose um pouquinho mais profunda, né? Quando se fala de endometriose, a gente fala de endometriose superficial e endometriose profunda. As duas, ela não tem uma questão da fertilidade, a gente não pode falar sobre isso, uma afeta e a outra não. Ainda não se sabe sobre isso. Mas o que acontece? Quando essa mulher tem uma endometriose profunda, ela tem um acometimento de outros órgãos um pouco mais profundos ali, baseado em intestino, né, e tudo mais. Então, geralmente, ela tem uma dor muito crônica, independente da fase na qual ela se encontra, ela não consegue realmente ter uma qualidade de vida, ela vive à base de analgésico 30 dias, né? É bem difícil. Então, essas mulheres, geralmente, quando elas encontram ali um médico que tem um olhar clínico, e como eu te falei, dependendo da fase da vida que ela está, ela tem várias opções, né? Ela vai buscar fazer ali uma videolaparoscopia para poder retirar esse foco de endometriose e tudo mais. Ou talvez não. Né? Então, vai depender muito da escolha da mulher. Existem algumas opções que alguns médicos, eles costumam passar para a mulher, olha, eu tenho essa opção, são 3 opções, ou você vai fazer a videolaparoscopia, ou você vai fazer um bloqueio hormonal, ou você faz uma fertilização in vitro. Então, é muito importante que a mulher, ela entenda o seu corpo e ela sabe exatamente o que ela quer para ela naquele momento. Bom, existe hoje um projeto desenhado, né, dentro da Unimed Paraná, voltada, então, para uma linha de cuidado da endometriose. Como que funciona essa linha de cuidado? Qual que é o foco de vocês dentro desse projeto? A ideia ela é identificar ali o padrão de comportamento dessa mulher, né, através de exames, né, para que a gente possa orientar melhor, seja ela em relação a um médico,
seja ela em relação a uma orientação específica da dor que ela está sentindo, né? Até mesmo um acolhimento, né? Para que possamos ajudar ela referente a toda a situação que ela vive. Porque a grande maioria dessas mulheres, elas têm o diagnóstico da endometriose, talvez por um médico que é generalista, e elas não sabem como proceder dali para frente. Sim. E também, a gente acabou meio que através de algumas análises, descobrimos que existem algumas mulheres que estão fazendo os exames e não tiveram o diagnóstico. Então, a ideia é fazer esse mapeamento da jornada dessa beneficiária, para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo, daí então entrar em contato, fazer um gerenciamento de saúde, levar uma orientação específica para ela de acordo com a fase que ela se encontra, né, para fazer um manejo um pouquinho melhor dessa dor. E em relação ao contato que vocês têm com essas beneficiárias, existe algum medo ou alguma dúvida que é mais recorrente, mais comum de vocês ouvirem? Sim, existe bastante, né? E a primeira delas é referente à infertilidade, né? Eu acho que a infertilidade, quando você fala para uma mulher que ela tem endometriose, a primeira coisa que vem na cabeça dela é assim, não posso ter filhos. Às vezes essa mulher está naquela fase, eu não quero ter filhos, eu não penso em ter filhos, mas quando ela recebe esse diagnóstico de que ela não vai conseguir, ou talvez que ela tenha uma dificuldade para engravidar, ela acaba que, opa, preciso rever sobre os meus pensamentos, né? Então, realmente, essa questão da infertilidade, ela gera uma preocupação muito grande nessas mulheres, né? E algumas situações que eu presenciei ali no gerenciamento, a primeira pergunta, né? E agora, o que eu faço? Meu medo é de não conseguir engravidar. E são mulheres jovens, né? Sim. E daí, como que é feito esse acolhimento? Como que vocês seguem quando existe esse tipo de dúvida, de medo? Vocês vão direcionando para o médico? A ideia inicial da questão do gerenciamento é acolher, né, essa dor dessa mulher e fazer com que ela fique calma, para que a gente consiga pensar num planejamento familiar de acordo com o que ela está passando, entender a situação dela e aí então orientar de acordo com essa fase. E como que os amigos, os familiares, enfim, o ciclo social dessa mulher pode contribuir e ajudar para que ela busque e tenha realmente mais qualidade de vida, Tati? Olha, é muito importante, né? Às vezes você ter apenas uma pessoa que possa sentar ali com você e ouvir a sua dor, isso te ajuda em muito, né? Então, muitas das vezes, se os amigos puderem, pelo menos, ouvir a dor dessa mulher sem julgar ela, já ajuda e muito. E a mulher que está hoje assistindo esse podcast, ou que recebeu algum diagnóstico, ou tem algum dos sintomas que a gente citou aqui, o que você orienta? Quem que ela deve buscar? O que ela deve fazer agora que ela... Opa, eu tenho uma cólica que está um pouco além do que eu achava que era normal. Qual que é o primeiro passo que tem que ser dado? O primeiro passo é observar o seu próprio corpo, né? Tentar fazer ali uma retrospectiva de tudo que você viveu desde a sua adolescência, né? De quando começou a sua dor, né? E tentar entender o que aconteceu, quais são os seus objetivos e, sim, procurar um médico, né? É muito importante você procurar um médico que você consiga criar um vínculo com ele, para que daí você consiga explicar a sua situação, falar sobre os seus objetivos, para que ele possa, além de pedir os exames necessários, poder te acolher melhor. Bom, das perguntas que a gente tinha separado aqui, a gente abordou todas, falou bastante sobre a doença, então eu deixo livre se você quiser complementar com mais alguma informação ou algum caso que você já acompanhou que você queira dividir com a gente. Na verdade, o que eu quero complementar é sobre a questão da endometriose, que sim, é possível viver com endometriose e ter uma vida normal, mas para que a gente possa ter uma vida plena, né? É importante que a gente entenda novamente o nosso corpo, para que a gente busque sobre a doença, entenda sobre ela, busque profissionais qualificados, importante ter um psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, porque existe hoje alguns alimentos que você pode utilizar, melhorar a sua alimentação, fazer uma atividade física, né? Ter o hábito de praticar atividade física, isso vai melhorar em muito a questão da sua dor, né? E até mesmo outros objetivos futuramente. Então, é muito importante. E se essa mulher, né, vive hoje uma situação de dor, está numa idade fértil e quer, né, futuramente ter filhos, não necessariamente nesse momento, procure fazer um planejamento, né? Entenda ali, talvez hoje eu tive diagnóstico, mas eu não tenho uma condição financeira de fazer uma fertilização, um congelamento de óvulos, né? Então, é importante você entender, tá? Quando eu quero ter esse filho, será que eu não posso antecipar de forma naturalmente? Ou será que eu não posso tentar me programar financeiramente para que futuramente eu faça esse congelamento, né? Como eu te falei ali na nossa conversa, é muito importante que a mulher entenda que a partir dos 35 anos, ela tem uma perda da qualidade de seus óvulos, né? Então, é muito importante que ela entenda a sua situação, entenda o momento da vida que ela está vivendo, para que ela possa se organizar.
É nada como a gente se autoconhecer e entender o que a gente quer pra nossa vida, né, Tati? Exato. E eu reforço a tua última palavra ali, tua última resposta em relação à alimentação e exercício físico. Todo podcast que a gente grava aqui, em algum momento a gente fala sobre a importância de olhar para a alimentação, fazer alguma atividade física, então a gente reforça, né, mais uma vez, a importância de cuidar do próprio corpo e de se autoconhecer, né, Tati? É isso mesmo, né? Eu acho que a atividade física e uma boa alimentação, eu acho que é a base para a gente ter uma vida saudável e ter uma qualidade melhor de vida, né? Eu agradeço mais uma vez a tua participação aqui, parabenizo por esse projeto que vocês estão tocando na Unimed Paraná. Eu tenho certeza que com essas informações que a gente trouxe, a gente já jogou mais luz na doença e também na importância de buscar, de fato, um diagnóstico, né? A gente conversou algumas vezes sobre a demora que leva, às vezes a normalização de alguns sintomas que não devem ser normais. Então, obrigada mais uma vez, Tati. E esse foi mais um episódio do Saúde Sem Complicação. Esse episódio e todos os outros você acompanha no site da Revista Ampla, no YouTube e também no Spotify. Obrigada e até a próxima!